Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia de... Rufem os tambores, senhoras e senhores. Que dia é hoje, meu Deus? Dia 19 de julho de 2025, também conhecido como Dia Mundial da Viatura, sabia? Pois é, hoje é o Dia Mundial da Viatura. E por que se comemora no dia 19 de julho? Por quê? Pouca gente sabe, mas até o dia 19 de julho de 1927, os polícia andavam só de bike. Sabe, já viu policial na praia? Que anda de bike? Esse dia eu vi um vídeo da GCM de São Paulo, vejam só. GCM, Guarda Civil Metropolitana ou Municipal, depende do seu gosto. Enfim, Guarda Civil Metropolitana da maior metrópole da América Latina, São fucking Paulo, vejam bem. A maior guarda da maior cidade desse parte sul desse continente. Eles estavam andando na Paulista de patins. Ô, meus amigos, aí não, né? Imagina só, você é um adolescente com uma certa psicopatia embutida no seu intelecto e você quer muito expressar a raiva que você tem dentro de você, né? Sendo um homem da lei e ainda sendo concursado. Não tô falando que todo policial é assim. Eu tô falando que eu conheço alguns que era assim. Porra, tinha um maluco. Eu vou contar a história pra vocês. Depois eu volto no Dia Mundial da Viatura aí, que foi uma grande festa acontecida ali na cidade americana. Enfim, vamos lá. Vou contar um caos pra vocês real que tem a ver com isso. Onde eu morava, meus amigos, em Morato, tinha um cara lá que o nome dele era Davidson, que era para ser Davidson da moto. O pai dele era muito fã da Harley Davidson, a irmã dele chamava Harley e ele chamava Davidson, porque a gente era pobre e aí estava escrito Davidson, as pessoas chamavam de Davidson e alguns chamavam de Davi. Esse Davi, meus amigos, ele desde jovem era pinel das ideias e ele sonhava em ser PM. O sonho dele era ser PM, ele já era um PM antes de ser PM. Ele batia em nós já com cacetete, tonfa, ele usava tonfa. Ah, vai ser uma briga do Interclasses. Aparecia Davi com a tonfa, feita de mamona, cipó de laranjeira e cabo de vassoura. Entendeu? E aí ele vinha separar as brigas. Esse cara era foda, mas ele tinha algum problema embutido ali dentro, né? Ninguém sabe exatamente o que é, se é genético, enfim. Eis, meus amigos, que Davidson, num fatídico dia depois de adulto, ele não conseguiu, tá? Ele não conseguiu passar no concurso. Não sei se foi no concurso ou no psicotécnico, mas, enfim, não conseguiu. Infelizmente, a vida guardava outros caminhos para nosso nobre Davidson. E por que eu tô falando num tom respeitoso e sem querer ofender a memória de Davidson? Porque Davidson não está mais entre nós. Davidson, até uma curiosidade, eu tenho uma piada que eu falo, eu vou contar pra vocês aqui a piada. Eu tenho uma piada que eu falo o seguinte: eu sou muito burro quando eu tô sóbrio, mas quando eu bebo, aí eu fico extremamente burro. Eu sou muito burro bêbado. E aí eu conto uma história real, que uma vez eu tava bebendo num bar lá em Morato, e aí tava eu e meu amigo Vando. 3 da manhã, nós resolvemos comer aquele famoso lanchão na madrugada, né mesmo? Sabe quando você tá muito louco e aí você vai naquela barraca de lanche e aí você pede um X calabresa, que ele vem tão lambuzado de molho e gordura que o seu cérebro ele toma um choque anafilático de gordura e você fica sóbrio até. Você vai embora, você sai dali, já pode ir direto numa pentecostal e girar que você tá sóbrio. Enfim, a gente fazia isso com uma certa frequência. Eu era um jovem delinquente muito do danadinho quando eu era jovem. Aí, eu e Evandro fomos lá na Nice, na barraca da Nice. Chegou lá na barraca da Nice, ela tinha ido embora já, que
que ela falou, tudo tem limite, acabou a salsicha, vou ficar fazendo o que aqui? Ficar aguentando bêbado? Ela foi meter o pé, ela tinha uma van de lanche, e aí ela pegou o trailer dela ali e zarpou. Eu lembrei, né, na hora ali, que há mais ou menos 1 quilômetro atrás, havia outra perua de lanche, que era o pai da Elô, um gordãozão que fazia pastel. Aí eu falei pro Vando, vamos lá comer um pastel no pai da Elô. Aí vamos. Aí eu falei, porra, a rua aqui é mão única, né? Tem que dar a maior volta lá, passar lá, porra, maior rolê, mano. Tem que passar deixa eu ver, eu tava ali na Ponte Seca. Eu tinha que passar do lado da Ponte Seca, dar a volta, passar em frente à delegacia. Aí descer lá pelo Progresso. Mano, era muito rolê. Aí eu falei, vamos de ré. Aí o Vando falou, acho melhor não. Eu falei, tá comigo, tá com Deus. Que mal há de acontecer em andar 1 quilômetro de ré sob efeito de várias doses de bebidas etílicas misturadas? Não tem como dar errado. E aí, meus amigos, dei 1 quilômetro de ré pra ele. E aí, chegou lá, na hora que não aconteceu nada. Realmente foi tudo certo, não veio nenhum carro. Tudo certo. Deus foi, meu anjo da guarda foi guiando e falou, pera aí, que o meu cliente tá fazendo bosta. E aí parou os carros e eu fui e andei. Aquele barulho, sabe aquele barulho de ré? Por algum motivo, o carro quando tá de ré, se acelera mais do que devia, faz... O carro reclama com você, já viu? Meu Escort fez barulho. E aí, beleza, parei na van, na dita cuja van de pastel. Eis que quando eu fechei meu carro, desliguei o som, tava tocando Marcela Diné, Furful's Feelings. All the first ones feel is again. Lonely, 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 long. All the purples grow. E aí eu tava ali tocando Marcela Diné nos falantes do meu Escort. Quando eu chego na barraca, 2 caras trajados com uma famosa blusa amarela escrito trânsito. Eu falei, não é possível. Não é possível que vocês também foram na Nice e ela não tá lá, não é mesmo? E os caras falaram assim, você sabia que o máximo que você pode andar de ré, cidadão, são 30 metros? E eu juro pra vocês, por essa luz de LED de Santana do Parnaíba que ilumina meu caminho, que eu falei pra ele, você tem uma trena aí? E aí realmente nós rimos muito. E aí quando eu conto isso no palco, não é tão longo, é óbvio, eu enxugo muito o setup. Mas eu conto, né? Quando eu parei, o cara falou assim, você tem uma trena aí? E essa história realmente aconteceu. Quer dizer, eu falei pro cara, né? Realmente eu falei, você tem uma trena aí? E aí na piada eu falo, nossa, o pastel mais caro da minha vida. Mas o que as pessoas não sabem, que o showbiz é uma mentira. O que aconteceu de verdade foi o seguinte, realmente, tudo isso até agora aconteceu. E tem ligação com o Davidson, vamos voltar lá. Porque a Nice, lembra a Nice, da van? Ela era esposa do Davidson. Esse que é o único elo entre as duas histórias. É isso, eles eram casados. Mas enfim, vamos voltar aqui, ó. A história real, né? Eu realmente andei de ré. Não era 1 quilômetro, mas era, uns 500 metros. Era muito, muito longe mesmo. Fui da Ponte Seca, pra quem é de Morata, fui da Ponte Seca ali onde ficava a van da Nice, até depois do shopping. Naquela viela que tem ali, tá ligado? Depois do shopping Casa Grande. Então dá uns 300 metros, talvez. E aí, quando eu parei, realmente o cara falou assim, você sabia que o máximo pode andar de ré 30 metros? Eu falei assim, você tem uma trena aí? E aí, realmente, ele deu risada. E aí, tava 2. E aí, esse já deu risada. Mas o outro, mano, o outro tava chapado. Os dois tava bêbado também. Porque Morato, era assim, Morato. O prefeito tava bebendo comigo lá, era o Zezinho Bressani. O prefeito chama Zezinho, meu amigo, não tem moral. Então o Zezinho tava comigo na Coral bebendo, que era o bar que nós tava. Quando nós desceu, os caras do bar, eles estavam trilouco. Os caras do trânsito, eles estavam comendo um pastel pra curar ressaca também. Então o que aconteceu de verdade foi que os caras rachou o bico, porque realmente eu quebrei a expectativa deles ali com a piadinha, e aí eles deram risada, e eu não paguei o pastel deles, paguei o meu só também. Eu podia falar aqui agora que eles pagaram meu pastel, mas também não foi tão legal assim, né? Mas o que aconteceu de verdade foi isso. Acabei de contar pra vocês aí a verdade por trás dessa história. E todo esse link era só pra dizer que o quê? Que a Anice era casada com o Davidson. Mas aí eu vou voltar agora, fechar o parênteses do tom respeitoso que eu tenho com o Davidson. Porque
Porque Davidson, já falei pra vocês, ele tinha problemas não, características psicológicas e um grande sonho de ser um oficial da lei. Eis que há uns anos atrás, antes da Anice, a Anice também veio a falecer, infelizmente, de motivos de saúde, mas o Davidson, ele morreu, sabe fazendo o quê? Roleta russa, você acredita? Diz que tava ele e mais uns amigo muito louco de cachaça, e dizem que de outros entorpecentes que não vem a caso, porque eu não vou prejudicar a memória de um moratense falecido, num conto moratense, né, que nem estava no roteiro, no nada tô contando aqui, não vou sujar a memória, mas ele e mais alguns amigos botaram ali, né, uma bala num 38, porque não virou policial, mas ele era de Morata, então ele tinha acesso fácil. Uma vez, essa história também é o mesmo cara, olha só, que você não era doidinho. Uma vez, eu tava lá em casa, lá em Morato, na casa da minha mãe tinha uma varanda, né? E aí eu tô lá assim assistindo, todo mundo dormindo, e de repente eu ouço um tiro que, mano, não era um tiro comum, tá ligado? Mano, foi um BUM, tá ligado? Mano, um tiro muito forte, muito perto de casa. E eu falei, eita porra. E aí, eu fiz o que qualquer moratense idiota faz. Em vez de você correr e se agachar embaixo da cama, eu fui pra varanda pra ver. Aí eu olhei assim, mas também não fui tão corajoso de abrir a porta. Eu olhei meio que pela frestinha assim, ó. E era o Davidson, sozinho, na rua, com uma carabina calibre 12. Ele tava andando sozinho na rua com a 12 e deu um tiro pro alto. Mano, e o barulho é alto, hein? O barulho é diferente de arma normal, tá ligado? E esse era o cara. E aí ele tava, depois de um tempo, tava ali com seus camaradas, né? Fazendo aquela famosa festa. E aí botaram uma bala e foram brincar. E aí disse que na primeira que ele rodou e plau, morreu. E aí acabou com a festa também, né? Mas por que eu tava falando disso? Então imagina, você é um adolescente, né, que sonha em ser polícia. Aí você passa no concurso da GCM, a maior cidade de São Paulo. E aí você vai falar, porra, eu vou combater o crime. Não deu pra ser PM, que sabe que todos os GCM queriam ser PM, né? Não deu pra ser PM, mas sou GCM. Quase a mesma coisa. Só que em vez de combater crime, eu vou pintar sovaco de pichadores com o spray deles. Aí, meu amigo, quando você se forma, você fala, ai, não vejo a hora de pegar minha tonfa, minha PT 380, nossa, eu vou fazer a diferença nesse mundo. E aí os caras pegam e te dão a mesma indumentária que dá pra uma fiscal do Carrefour. Ô, meu amigo, sacanagem, que respeito que tem. Porque, mano, o policial de bike, até inventarem a viatura, o policial andava de bike, já não era tão respeitado. Porque os de bike eram zoados pelos do cavalo. Entendeu? Mas eles falavam, pelo menos a minha bike não empaca. Sabe? Pelo menos eu não pareço um boiadeiro. Você tá parecendo um João Gomes. Então eles tinham essa rincha, né? Aí depois inventaram a viatura, resolveu os problemas. Mas já não tem moral. Você vai falar assim, parado bandido, crim, crim. Tá ligado? Pô, você levar um bandido no cano da bike é uma das coisas mais humilhantes pro policial e pro bandido. O bandido que foi preso e foi no cano da bike do polícia, conduzido até o DP, ele virou pastor de igreja e dá testemunho. Entendeu? Porque isso realmente muda a pessoa. Então aí no dia 19 de julho foi inventada a primeira viatura. Caralho, acho que essa foi a maior enrolação da história desse podcast. Mas enfim, quem chegou e aguentou ficar até aqui, esse podcast não tem nada a ver com nada do que eu falei. É um podcast de diário de open mic. Eu faço show, venho aqui e conto pra vocês. E hoje, meus amigos, hoje foi um dia muito especial, porque eu saí de casa pra assistir nada mais, nada menos que Fábio fucking Rabin, um dos comediantes mais longevos da comédia nacional, um dos caras que eu acho mais engraçado e um dos caras que eu gosto mais de fazer show junto. Ele veio aqui do lado da minha casa em Santana do Parnaíba e eu fui só assistir, porque o Gilbert abriu o show. E aí eu falei com o produtor e aí ele falou, mano, não vai rolar porque o Rabin vai testar uns bagulho novo e aí vai ficar longo e tal e não vai rolar. Então dessa vez eu vou ficar devendo. Eu falei, mano, eu vou só pelo rolê, pô. Aí chega lá, nós troca ideia e tal. E, pô, já vale muito a pena já. Pelo network, é perto de casa. Em Santana do Parnaíba aqui, pertinho de casa. Aí eu falei, não, demorou. Aí ele falou, beleza. Aí chegou lá,
O Rabin pegou e falou assim, como que vai ser? Pode fazer 10 cada um que eu quero assistir o jogo. Tá tendo jogo do São Paulo e Corinthians e o São Paulo ganhou de 2-0 ainda. E aí ele, porque ele queria assistir o jogo, ele mandou abrir também. Aí eu fui lá e fiz 10zinho. E o show foi meia boca. Eu fiz o texto de Portugal que eu tô fazendo ultimamente. E a galera não me comprou muito não, hein? Mas o Gilbert também falou que ele também achou meio estranho. A galera tá meio morna, sabe? Então não foi um show tipo explosivo, mas também não foi ruim de tudo, sabe? Foi um show meia boca, mas é isso. E aí, meus amigos, eu tava com uma ideia, que eu tô fazendo o solo, e aí eu tava com a ideia de pedir pro Rabin fazer um vídeo chamando a galera pro meu solo, mas não chamando, tipo assim, ô galera, vai lá ver o Diogo. Não isso, eu queria fazer um bagulho diferente. E aí eu bolei um roteiro, que eu ia falar, ô Rabin, grava um vídeo chamando a galera pro meu show, e ele ia falar, que show, mano? Você começou agora, que show. Aí eu falo, não, pô, tenho 7 anos de carreira. Nossa, e tá essa bosta. Com 7 anos eu tava milionário e na TV. E aí eu falei, tá, não precisa gravar essa bosta não. Eu pensei esse roteiro. E aí eu falei, mano, eu vou falar. E aí o show inteiro eu pensando, puta, não... Aí mano, na hora de ir embora, eu tomei coragem e falei, mano, quer saber? O máximo que ele vai falar é não, tá ligado? E aí, meu amigo, acabou que eu falei. E aí ele fez, mano, e aí eu vou ter esse vídeo pra divulgar meu show. O próprio Fábio Rabin. E amanhã, vai ver no roteiro de amanhã, vou dar um spoiler pra vocês. Amanhã eu vou abrir o Gil Lisboa em Jundiaí. O roteiro do Gil vai ser assim, ó. Ô Gil, faz um... Ô Gil, vai ser em Jundiaí também o show dele. Falou, Gil, mano, mês que vem, tô feliz pra caralho, mês que vem eu vou fazer meu show aqui também, mano. Aí ele vai falar, aqui no Politeama? Aí eu falo, não, pô, no Teatro Glória Rocha, um lugar ali de 200 lugar. Aí ele vai falar assim, tá, lembra muito meu começo. Aí eu falo, nossa, esses caras da Non-Stop é tudo igual mesmo, né? Vai ser engraçado só pra comediante, né? Preciso pensar um final que englobe as outras pessoas. Que as pessoas não sabem que o Whindersson falou isso, né? Ah, no final eu boto o vídeo do Whindersson, que é da Non-Stop, falando por 4 amigos. Porra, esse roteiro vai ficar bom também. Então é isso, cheguei aqui em casa, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Eu falei que o teatro era perto, hein? Você não acreditou em mim? Olha aí. É isso, é nóis. Muito obrigado por ter vindo até aqui, viu? Você é incrível. Tchau.